Garotinha liga para o 190 e diz: o motorista de ônibus fez de novo. O que eles descobriram chocou a todos. Antes de começarmos essa história, deixe um comentário aqui embaixo e nos conte de onde você está assistindo. Aproveite a história. O sol da manhã começava a esquentar as ruas de Águas Claras, um bairro tranquilo de Brasília onde as crianças ainda brincavam na rua e os vizinhos se conheciam pelo nome. Era o tipo de lugar onde nada de ruim jamais acontecia, até que no dia 22 de março, tudo mudou com uma única ligação. Sargento Rodrigo Silva estava na delegacia da criança e do adolescente, tomando seu terceiro cafezinho do dia e revisando os boletins de ocorrência da madrugada. Aos 34 anos, Rodrigo havia se transferido do policiamento ostensivo para trabalhar com proteção infantil justamente porque queria fazer a diferença na vida de crianças vulneráveis. Ele sabia que, às vezes, uma única pessoa disposta a escutar poderia mudar tudo. O telefone do 190 tocou às exatas 14h32. Rodrigo atendeu no segundo toque, esperando mais uma dessas ligações rotineiras sobre criança perdida no parque da cidade ou discussão de vizinhos por causa de barulho. 190, qual a sua emergência? Respondeu Rodrigo com sua voz treinada e calma. O que ele ouviu em seguida fez seu sangue gelar. Uma voz pequenina e trêmula sussurrou através do telefone. Por favor, me ajuda. O tio Marcos está fazendo coisas estranhas de novo. Eu estou com muito medo. Rodrigo imediatamente se endireitou na cadeira. A voz pertencia a uma criança. Uma menininha que não deveria ter mais que 7 anos. Mas havia algo no tom dela que o atingiu como um soco no peito. Não era apenas medo. Era o som de alguém que estava carregando um segredo terrível há muito tempo. Querida, pode me dizer seu nome? Perguntou Rodrigo gentilmente, mudando para o tom suave que usava com sua própria filha, Isabela. Onde você está agora? Meu nome é Ana Clara, a voz pequenina respondeu, quase inaudível. Ana Clara Santos. Eu desci do ônibus no ponto errado de propósito. Estou escondida atrás da padaria do seu João na Rua das Flores. O coração de Rodrigo disparou. Uma criança descendo no ponto errado para fugir do transporte escolar. Seus instintos paternos entraram em modo de emergência. Ana Clara, você foi muito corajosa ao ligar. Pode ficar na linha comigo? Estou vindo te ajudar agora mesmo, disse ele, já pegando as chaves e o rádio. Ele disse que ninguém ia acreditar em mim, Ana Clara sussurrou, sua voz quebrando. Disse que criança mente muito e que os adultos nunca escutam menina como eu. Mas minha vovó Teresa sempre me ensinou que, se alguma coisa não tivesse certa, eu devia contar para alguém, mesmo que não acreditassem na primeira vez. Rodrigo já estava descendo as escadas da delegacia. Ana Clara, sua vovó está certíssima. Eu acredito em você e vou te ajudar. Você consegue ver o ônibus escolar de onde está? Sim, ela sussurrou. É o ônibus número 23 da escola. O tio Marcos ainda está lá dentro conversando com alguém da escola. Ele parece normal, mas ele não é normal quando estamos sozinhos. As palavras enviaram arrepios pela espinha de Rodrigo. Como pai, ele sabia que crianças não inventam histórias assim. Havia uma verdade na voz de Ana Clara que nenhum adulto conseguiria fingir. Ana Clara, preciso que você fique exatamente onde está bem? Não chegue perto do ônibus. Estou dirigindo até você agora na viatura. Você vai ver as luzes azuis e vermelhas, mas não se preocupe. Você não fez nada errado. Fez exatamente a coisa certa ligando. Por um momento, houve silêncio na linha. Então, Rodrigo ouviu algo que fez suas mãos se apertarem no volante. O som característico de uma porta pesada batendo, seguido de passos no asfalto. Ana Clara, Rodrigo chamou no rádio. Ana Clara, você ainda está aí? Uma voz de homem podia ser ouvida ao fundo, distante, mas se aproximando. Ana Clara. Ana Clara Santos. Onde você foi, menina? Sua vovó vai ficar preocupada. A vozinha da menina voltou, agora quase um sussurro. Ele está me procurando. Ele parece bravo. Preciso me esconder. Ana Clara, me escute com muita atenção, disse Rodrigo, sua voz firme apesar do coração acelerado. Fique escondida. Fique quietinha. Estou a 2 minutos de distância. Tudo vai ficar bem. Mas a linha havia caído. Rodrigo pisou mais fundo no acelerador, sua mente correndo com cenários, cada um pior que o anterior. Em seus 2 anos trabalhando na delegacia da criança, ele havia respondido a chamados sobre crianças perdidas, brigas familiares e pequenos furtos. Nada o havia preparado para isso. Uma criança em perigo, uma situação que o fazia lembrar dos piores casos que via nos cursos de capacitação. Ao virar na Rua das Flores, Rodrigo pôde ver o ônibus escolar número 23 estacionado em frente à escola.
Ao lado dele estava um homem de meia idade com uniforme de motorista, conversando casualmente com uma mulher de jaleco branco, provavelmente uma coordenadora fazendo a vistoria de rotina. Tudo parecia completamente normal. Normal demais. Mas em algum lugar por perto, uma menininha chamada Ana Clara Santos estava escondida, assustada e sozinha, confiando que o adulto que ela havia ligado realmente iria aparecer para escutá-la. Rodrigo estacionou a viatura e desceu, seus olhos treinados vasculhando a área. Atrás da padaria do seu João, através da grade de proteção, ele viu um vislumbre de tecido rosa, um uniformezinho escolar mal visível entre as plantas. E apertado contra aquele tecido rosa estava um ursinho de pelúcia desbotado, segurado por mãozinhas pequenas e assustadas. A parte mais de partir o coração não era o que Rodrigo conseguia ver. Era o que ele estava prestes a descobrir sobre quantas pessoas já haviam falhado em ouvir a voz de Ana Clara. Rodrigo se aproximou da grade da padaria com passos cuidadosos, seu coração batendo forte ao avistar a pequena figura encolhida atrás das plantas. Ali, pressionada contra as hastes de ferro, estava Ana Clara Santos, de 6 anos, uma garotinha miúda no uniforme rosa e azul da escola, sua mochila ainda nas costas, segurando um ursinho de pelúcia como se sua vida dependesse disso. Seus grandes olhos castanhos olharam para Rodrigo com uma mistura de esperança e terror. Lágrimas haviam deixado rastros limpos em suas bochechas empoeiradas, mas o que mais impressionou Rodrigo foi a determinação no rostinho dela. Essa não era uma criança fazendo birra. Era alguém que havia tomado uma decisão incrivelmente corajosa. Ana Clara, Rodrigo Cicero suavemente, se agachando na altura dos olhos dela. Eu sou o sargento Rodrigo. Você me ligou, lembra? Agora você está segura. O lábio inferior de Ana Clara tremeu quando ela assentiu. O senhor realmente veio, ela sussurrou de volta. Eu não tinha certeza. Os adultos nem sempre vêm quando as crianças pedem ajuda. A frase simples atingiu Rodrigo como um golpe físico. Quantas vezes essa menininha havia pedido ajuda antes? Quantos adultos haviam descartado suas preocupações? Bem, eu estou aqui agora, disse Rodrigo gentilmente. E eu sempre cumpro minhas promessas com crianças corajosas como você. Pode me contar o que aconteceu no ônibus hoje? Ana Clara olhou nervosamente em direção ao ônibus número 23, onde Marcos Ferreira ainda estava conversando com a coordenadora da escola, completamente alheio ao fato de que seu mundo estava prestes a mudar para sempre. Marcos parecia ter seus 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e um sorriso amigável. Ele se parecia exatamente com o que qualquer escola pediria num motorista bondoso, o que tornava o medo de Ana Clara ainda mais arrepiante. Ele sempre me faz sentar no banco da frente, Ana Clara começou, sua voz mal audível. Diz que é porque sou a ajudante especial dele, mas não parece especial. Parece assustador. Rodrigo escutou com atenção, notando como a linguagem corporal de Ana Clara mudava enquanto ela falava, como ela encolhia os ombros e apertava mais forte o ursinho. Quando tem muitas crianças no ônibus, ele age normal, Ana Clara continuou. Mas quando sobram só eu e talvez mais uma ou duas crianças, ele começa a dizer coisas que fazem minha barriga doer. Ele me olha no espelho grande e diz coisas sobre como eu sou bonitinha e como temos segredos especiais que eu não posso contar para ninguém. O pai protetor dentro de Rodrigo queria marchar direto até Marcos e exigir respostas, mas seu treinamento o mandava ficar calmo e coletar informações. Ana Clara precisava dele firme, não bravo. Ana Clara, você é incrivelmente corajosa por me contar isso, disse Rodrigo suavemente. Pode me dizer o que fez hoje ser diferente? O que te fez decidir ligar para pedir ajuda? Os olhos de Ana Clara se encheram de lágrimas frescas. Hoje, depois que todas as outras crianças desceram, ele parou o ônibus antes do meu ponto. Disse que queria me mostrar algo especial na parte de trás do ônibus, mas algo dentro de mim gritou que estava errado. Muito, muito errado. Ela respirou fundo e trêmulo antes de continuar. Vovó Teresa sempre me diz para confiar na minha voz interior, aquela que me diz quando algo não está certo. Então, quando ele se levantou do assento e começou a andar em minha direção com aquele sorriso esquisito, eu corri para a janela de emergência, empurrei e pulei fora. Depois corri. Rodrigo sentiu uma onda de admiração por essa garotinha. Aos 6 anos, ela havia confiado em seus instintos e tomado uma atitude para se proteger. Mas pensar no que poderia ter acontecido se ela não fosse tão corajosa fez o estômago dele revirar. Você fez exatamente a coisa certa, Ana Clara, Rodrigo a tranquilizou. Sua vovó te ensinou muito bem. Essa voz interior que você escutou é muito esperta. Nesse momento, a voz de Marcos se espalhou pela rua. Com licença, sargento, o senhor não viu uma menininha por aqui? Uma das minhas estudantes parece ter se perdido.
Ana Clara Santos. Ela provavelmente está só brincando de esconde-esconde, mas a vovó dela vai ficar preocupada. Rodrigo sentiu Ana Clara enrijecer ao lado dele. A maneira casual com que Marcos falava sobre ela, como se fosse simplesmente uma criança travessa brincando, fez a mandíbula de Rodrigo contrair. Mas o que mais o perturbou foi como Marcos soava perfeitamente normal. Como ele parecia genuinamente preocupado. Fique bem aqui, Rodrigo sussurrou para Ana Clara. Vou falar com ele, mas quero que você saiba que está segura. Eu acredito em cada palavra que me contou. Rodrigo se levantou e caminhou em direção a Marcos, estudando cuidadosamente a linguagem corporal do homem. O sorriso de Marcos era caloroso e paternal. Sua preocupação parecia genuína, e seu uniforme estava limpo e profissional. Para qualquer um que estivesse olhando, ele parecia exatamente o que deveria ser, um adulto confiável cujo trabalho era manter crianças seguras. Senhor Ferreira, presumo, disse Rodrigo, estendendo a mão. Sou o Sargento Silva. Entendo que está procurando a Ana Clara. Sim, sim, Marcos respondeu, apertando a mão de Rodrigo com o que parecia ser alívio genuíno. Graças a Deus o senhor está aqui. A pequena deve ter descido no ponto errado. Ela anda meio imaginativa ultimamente. Sabe como são as crianças. Sempre inventando histórias, vendo monstros onde não tem nenhum. As palavras, inventando histórias, enviaram um arrepio pela espinha de Rodrigo. Quantas vezes Ana Clara havia ouvido exatamente essas palavras quando tentava contar para adultos o que estava acontecendo? Bom, Senhor Ferreira, disse Rodrigo cuidadosamente. Eu gostaria de ouvir mais sobre essas histórias imaginativas da Ana Clara. Na verdade, acho que seria melhor se nós todos nos sentássemos e tivéssemos uma conversa. O senhor, eu, Ana Clara, e a vovó dela. O que acha? Por apenas um segundo, tão breve que a maioria das pessoas teria perdido, algo tremulou por trás dos olhos amigáveis de Marcos. Não era exatamente medo. Era a expressão de alguém percebendo que seu mundo cuidadosamente construído poderia estar prestes a desmoronar. Mas então o sorriso voltou, brilhante e paternal como sempre. Claro, Sargento, disse Marcos suavemente. Embora tenho certeza de que isso tudo é só um grande mal-entendido. Ana Clara tem uma imaginação tão ativa. Às vezes acho que ela confunde o que é real com o que é fantasia. Enquanto Marcos falava, Rodrigo viu Ana Clara espiando através da grade, seu rostinho pequeno cheio de uma mistura de medo e algo mais, alívio. Pela primeira vez em quem sabe quanto tempo, um adulto estava realmente escutando ela. Mas enquanto Rodrigo olhava de volta para o rosto perfeitamente composto de Marcos, ele percebeu que isso era apenas o começo. A parte mais difícil não seria acreditar em Ana Clara. Seria convencer todos os outros em um bairro onde Marcos Ferreira havia sido o motorista escolar confiável por mais de 15 anos. A verdadeira pergunta era: quantas outras crianças haviam tentado contar suas histórias, apenas para serem dispensadas como tendo imaginação ativa demais? Rodrigo se ajoelhou de volta ao lado de Ana Clara, sua mente correndo com perguntas, mas sua voz permanecendo gentil e calma. Ana Clara, preciso te perguntar uma coisa importante. Alguém mais notou que você tem estado assustada ou preocupada ultimamente? Ana Clara assentiu lentamente, limpando o nariz com as costas da mãozinha. Vovó Teresa notou. Ela disse que eu parei de cantar de manhã, e eu sempre cantava enquanto me arrumava para a escola. Ela me perguntou várias vezes se alguma coisa estava errada. E o que você contou para ela? Perguntou Rodrigo suavemente. No começo, nada, admitiu Ana Clara, olhando para seu ursinho de pelúcia. O tio Marcos disse que contar para adultos sobre nossa amizade especial só ia deixar todo mundo triste e confuso. Ele disse que adultos já têm muitas preocupações, e menininhas que causam problemas para homens bonzinhos como ele fazem suas famílias ficarem muito chateadas. Rodrigo sentiu sua mandíbula apertar, mas manteve sua expressão neutra. A manipulação era típica, fazer uma criança se sentir responsável por proteger o adulto que deveria estar protegendo ela. Mas vovó Teresa é diferente, Ana Clara continuou, um pequeno sorriso cruzando seu rosto pela primeira vez. Ela faz o melhor biscoito de chocolate do mundo todo, e sempre tem tempo para escutar. Na semana passada, quando tive outro pesadelo ruim com o ônibus, ela sentou na minha cama e disse uma coisa muito importante. O que ela disse? Rodrigo encorajou. A voz de Ana Clara ficou mais forte quando ela se lembrou das palavras da avó. Ela disse que menininhas corajosas como eu têm vozes que importam e que nenhum adulto, não importa o quão bonzinho pareça, deveria fazer uma criança se sentir assustada ou confusa. Ela disse que, se alguém estava me deixando desconfortável, não era culpa minha, e não era meu trabalho proteger os sentimentos dessa pessoa.
Rodrigo sentiu uma onda de gratidão por essa avó que ele nem conhecia ainda. Teresa Santos havia dado algo inestimável para Ana Clara, permissão para confiar em si mesma e falar a verdade. Sua vovó parece muito sábia, disse Rodrigo. Então você finalmente contou para ela o que estava acontecendo. Ana Clara assentiu. Ontem à noite, depois de mais um dia assustador no ônibus. O tio Marcos estava fazendo perguntas estranhas sobre se eu havia contado para alguém sobre nossas conversas, e ele parecia preocupado. Fiquei com medo de que talvez ele fosse fazer algo ainda pior. O coração de Rodrigo doeu por essa menininha que havia carregado um fardo tão pesado. E o que vovó Teresa falou quando você contou? Os olhos de Ana Clara se iluminaram com a lembrança. Ela não ficou chocada nem brava. Só me apertou bem forte e disse que estava orgulhosa de mim por ser tão corajosa. Depois disse que íamos fazer com que eu ficasse segura não importa o que. Ela queria ligar para a escola na hora, mas eu pedi para ela esperar até hoje. Por que você queria esperar? Perguntou Rodrigo gentilmente. Porque eu queria ver se o tio Marcos ia parar sozinho. Talvez se eu agisse muito normal, ele me deixasse em paz e escolhesse outra criança. A voz de Ana Clara sumiu quando ela percebeu o que tinha acabado de falar. Mas isso seria ruim também, né? Não quero que ele deixe nenhuma criança com medo. A maturidade da preocupação de Ana Clara com outras crianças era ao mesmo tempo tocante e de partir o coração. Aos 6 anos, ela já estava pensando em proteger outros. Sabe de uma coisa, Ana Clara, disse Rodrigo, sua voz cheia de admiração genuína. Você é uma das pessoas mais corajosas que já conheci, e tem razão absoluta. Precisamos ter certeza de que nenhuma outra criança precise se sentir assustada. Nesse momento, o radio de Rodrigo crepitou. Unidade 12, temos a dona Teresa na linha. Ela está perguntando sobre a netinha, Ana Clara Santos. Parece bem preocupada. O rosto de Ana Clara se iluminou imediatamente. É minha vovó. Ela provavelmente chegou em casa das compras e achou meu bilhetinho. Você deixou um bilhete? Perguntou Rodrigo, impressionado com a consideração dessa criança. Não queria que ela ficasse preocupada se chegasse em casa e eu não estivesse lá, Ana Clara explicou. Escrevi, querida vovó Teresa, tive que ligar para a polícia sobre o tio Marcos como conversamos. Estou segura. Te amo, Ana Clara. Coloquei na mesa da cozinha, do lado da xícara de café dela. Rodrigo não pôde deixar de sorrir. Mesmo no seu momento de crise, Ana Clara havia pensado em confortar sua avó. Mas enquanto ele olhava em direção ao ônibus escolar onde Marcos ainda estava conversando casualmente com a coordenadora, agindo como se fosse uma tarde perfeitamente normal, Rodrigo percebeu que eles estavam enfrentando um desafio muito maior que apenas o comportamento inapropriado de um homem. Eles estavam contra um sistema que havia treinado crianças a duvidarem de si mesmas e adultos a dispensarem suas preocupações. Quantas outras Ana Clara Santos estavam por aí, permanecendo em silêncio porque haviam sido ditas que eram muito imaginativas ou confusas sobre o que realmente havia acontecido. Rodrigo se levantou e falou no rádio. Central, por favor diga a dona Teresa que Ana Clara está segura e comigo. Vamos precisar que ela venha até a Rua das Flores, e também vamos precisar de alguém da administração da escola aqui. Enquanto ele terminava de falar, Rodrigo notou que a cabeça de Marcos virou rapidamente na direção deles. O motorista claramente havia ouvido a conversa no rádio, e pela primeira vez, sua compostura cuidadosamente mantida parecia rachar ligeiramente. Ana Clara também notou. Ela puxou a manga do uniforme de Rodrigo e sussurrou, Sargento Rodrigo, o tio Marcos está diferente agora. Ele parece com medo. Rodrigo olhou de volta para Marcos, que agora estava fazendo desculpas apressadas para a coordenadora da escola, claramente se preparando para ir embora. Ana Clara, disse Rodrigo baixinho. Preciso que você fique aqui atrás desta grade até sua vovó chegar. Consegue fazer isso para mim? Sim, senhor, Ana Clara respondeu, apertando mais forte seu ursinho de pelúcia. Mas Sargento Rodrigo, e se ninguém acreditar em mim? E se eles pensarem que sou só uma menininha inventando histórias? Rodrigo se ajoelhou mais uma vez e olhou diretamente nos olhos preocupados de Ana Clara. Ana Clara Santos, quero que você se lembre de uma coisa muito importante. Sua voz importa. Seus sentimentos importam. E às vezes basta uma pessoa corajosa falando a verdade para ajudar um monte de outras pessoas a encontrar coragem também. O que Rodrigo ainda não sabia era que a coragem de Ana Clara estava prestes a descobrir uma verdade que abalaria todo o bairro de Águas Claras até o âmago. Em poucos minutos, Rodrigo pôde ver um Corsa azul marinho descendo a Rua das Flores em alta velocidade. Mesmo de longe, ele podia dizer que a motorista estava com pressa.
O carro parou com um leve rangido de freios e desceu uma mulher no início dos seus 70 anos, cabelos grisalhos e olhos determinados. Vovó Teresa, gritou Ana Clara, saindo de trás da grade e correndo direto para os braços da avó. Teresa Santos era exatamente como Rodrigo havia imaginado, uma mulher que irradiava força e amor em medidas iguais. Ela envolveu Ana Clara num abraço feroz, depois examinou a neta cuidadosamente, procurando por qualquer sinal de machucado. Você está bem, meu amor? Perguntou Teresa, sua voz firme apesar da preocupação nos olhos. Quando achei seu bilhete, meu coração quase parou. Estou bem, vovó, disse Ana Clara, sua voz abafada contra o ombro de Teresa. O sargento Rodrigo acredita em mim. Ele realmente acredita em mim. Teresa olhou para Rodrigo com gratidão brilhando nos olhos. Obrigada, ela disse simplesmente. O senhor não imagina o quanto significa ouvir que alguém finalmente escutou ela. Dona Teresa, começou Rodrigo. Preciso fazer algumas perguntas sobre as preocupações da Ana Clara em relação ao senhor Ferreira. Mas primeiro, quero que saiba que levo cada palavra que Ana Clara disse muito a sério. A expressão de Teresa se escureceu ligeiramente. Senhor Ferreira, ela repetiu. Sabe, sargento, eu tentei falar com pessoas sobre as mudanças que notei no comportamento da Ana Clara. Por meses, venho observando minha netinha alegre se tornar quieta e retraída. Ela parou de cantar, parou de ficar empolgada com a escola, começou a ter pesadelos. Com quem a senhora conversou? Perguntou Rodrigo, tirando sua caderneta. Primeiro, liguei para a professora dela, professora Marina, explicou Teresa. Ela disse que Ana Clara parecia bem na aula e que às vezes crianças passam por fases. Então tentei ligar para a secretaria da escola, mas eles me transferiram para uma assistente que me fez sentir como uma velha preocupada vendo problemas onde não existiam. Rodrigo sentiu uma frustração familiar crescendo. Quantas vezes as preocupações de Ana Clara haviam sido dispensadas antes mesmo de chegar à pessoa certa? E a administração da escola? A senhora falou diretamente com a diretora Carla. Teresa balançou a cabeça. Tentei marcar uma reunião, mas a secretária disse que a diretora estava muito ocupada e que preocupações de comportamento deveriam ser tratadas através dos canais apropriados. Quando perguntei quais eram esses canais, me transferiram para 3 pessoas diferentes, e nenhuma delas parecia achar que as preocupações de uma avó valiam a pena investigar. Nesse momento, um carro oficial chegou. A diretora da escola brincando e aprendendo, Carla Mendes, havia chegado. Ela era uma mulher na casa dos 50, cabelos perfeitamente arrumados e uma expressão séria. Desceu do carro e imediatamente se aproximou do grupo, seus olhos passando rapidamente por Ana Clara antes de se concentrar em Rodrigo. Sargento Silva, entendo que houve algum tipo de mal-entendido envolvendo uma de nossas estudantes e o senhor Ferreira. O tom da diretora Carla sugeria que ela já considerava isso um problema menor que seria rapidamente resolvido. Diretora Carla, respondeu Rodrigo formalmente. Gostaria de discutir algumas preocupações que foram levantadas sobre as interações do senhor Ferreira com estudantes em sua rota. A expressão da diretora permaneceu educadamente cética. Entendo. Bem, posso lhe assegurar que Marcos Ferreira está conosco há mais de 15 anos. Ele é querido pelas crianças e confiado pelas famílias de toda a nossa comunidade. Nunca tivemos uma única reclamação formal sobre sua conduta. Nunca? Perguntou Rodrigo pontualmente, olhando para Teresa. Bem, disse a diretora Carla, acenando a mão de forma dispensiva. Ocasionalmente recebemos ligações de pais ou avós preocupados com interações normais. Mas Marcos sempre foi exemplar. Ele lembra o nome de cada criança, pergunta sobre suas famílias, tem um interesse pessoal no bem-estar delas. É exatamente isso que queremos em nossa equipe de transporte. Rodrigo sentiu Ana Clara se apertar mais contra o lado da avó. As mesmas qualidades que a diretora Carla estava elogiando, lembrar nomes, ter interesse pessoal, perguntar sobre famílias, eram exatamente as ferramentas que tornariam Marcos eficaz em escolher crianças vulneráveis. Diretora Carla, gostaria de solicitar acesso a quaisquer relatórios ou preocupações anteriores que tenham sido arquivados sobre o Sr. Ferreira, mesmo os informais. O sorriso da diretora se tornou forçado. Sargento Silva, tenho certeza de que entende que não podemos simplesmente entregar arquivos de funcionários baseado na imaginação de uma criança. Ana Clara é uma menina doce, mas crianças às vezes interpretam mal a gentileza ou atenção de adultos. Interpretar mal, a voz de Teresa cortou o ar como uma lâmina. Minha neta pulou da janela de emergência de um ônibus porque estava aterrorizada. Isso soa como interpretação errada para a senhora. A expressão da diretora Carla se suavizou no que ela provavelmente achava que era compreensão maternal.
Dona Teresa, sei que ama muito Ana Clara, e é natural que avós sejam protetoras, mas às vezes crianças criam histórias dramáticas para chamar atenção, especialmente quando estão lidando com mudanças em casa. Rodrigo viu o rostinho de Ana Clara desmoronar ligeiramente com aquelas palavras. Mais uma vez, um adulto estava sugerindo que sua verdade não era real. Diretora Carla, disse Rodrigo firmemente. Também gostaria de examinar as câmeras de segurança do ônibus das últimas semanas. Ah, a diretora respondeu, parecendo genuinamente pesarosa. Receio que essas câmeras estão com problemas técnicos há vários meses. Temos a intenção de consertá-las, mas restrições orçamentárias, a senhora entende. É claro que estão quebradas, pensou Rodrigo sombriamente. Que conveniente. No entanto, a diretora Carla continuou alegremente, ficaria feliz em organizar uma reunião com o Sr. Ferreira para que possa falar com ele diretamente. Tenho certeza de que, uma vez que ouça o lado dele da história, perceberá que isso tudo é apenas um grande mal-entendido. Como se invocado por suas palavras, Marcos Ferreira se aproximou do grupo. Seu nervosismo anterior havia sido substituído por seu comportamento paternal familiar, completo com um sorriso preocupado. Diretora Carla, soube que havia alguma preocupação sobre a pequena Ana Clara, disse ele, sua voz cheia do que parecia ser preocupação genuína. Espero que ela esteja bem. Ela parecia chateada quando desceu do ônibus hoje. Fiquei preocupado que talvez estivesse ficando doente. Rodrigo notou como a história de Marcos já havia mudado. Antes, ele disse que Ana Clara havia se perdido e que ele estava procurando por ela. Agora, ele estava dizendo que ela tinha descido do ônibus normalmente. Mas o que mais perturbou Rodrigo foi observar a reação de Ana Clara. No momento em que Marcos falou, ela se pressionou contra o lado da avó e sussurrou. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu de jeito nenhum. Pela primeira vez desde que toda essa situação começou, Rodrigo percebeu que eles não estavam lidando apenas com o comportamento inapropriado de um homem. Eles estavam enfrentando algo muito maior, um sistema que protegia adultos e dispensava crianças, onde câmeras quebradas eram vistas como problemas orçamentários em vez de falhas de segurança, e onde a coragem de uma criança para falar era rotulada como imaginação. A questão era: quantas outras crianças haviam tentado contar suas histórias apenas para encontrar as mesmas respostas dispensivas que Ana Clara estava ouvindo agora? Após o confronto tenso com a diretora Carla e Marcos, Rodrigo decidiu que era hora de ouvir a história completa de alguém que havia estado observando e escutando, realmente escutando, as preocupações de Ana Clara. Ele seguiu Teresa e Ana Clara de volta para sua casa aconchegante na Rua dos Ipês, uma casinha amarela com um jardim cheio de girassóis e uma varanda com rede que parecia muito usada. Dentro, a casa cheirava a baunilha e canela, e cada superfície parecia ter uma foto de Ana Clara em diferentes idades, sorrisos desdentados, festas de aniversário, fotos da escola. Essa era claramente uma casa cheia de amor. Sargento Rodrigo, o senhor gostaria de um cafezinho? Perguntou Teresa automaticamente, se dirigindo à cozinha. Sempre penso melhor com uma xícara quente nas mãos. Seria ótimo, obrigado, respondeu Rodrigo, se acomodando numa poltrona confortável enquanto Ana Clara se encolhia no sofá com seu ursinho de pelúcia. Enquanto Teresa preparava o café, Rodrigo notou como ela naturalmente incluía Ana Clara na conversa, nunca falando por cima dela ou tratando-a como se não estivesse ali. Essa era uma avó que realmente via sua neta como uma pessoa completa cujos pensamentos e sentimentos importavam. Dona Teresa, começou Rodrigo gentilmente. A senhora pode me contar sobre as mudanças que notou em Ana Clara nos últimos meses? As mãos de Teresa pausaram enquanto ela serviu o café. Começou pequeno, disse ela, sua voz pesada com o peso de avisos não ouvidos. Ana Clara sempre foi meu passarinho cantor, cantarolando enquanto escovava os dentes, inventando músicas bobas sobre o café da manhã. Mas por volta do começo do ano letivo, o canto parou. Ela entregou o café para Rodrigo e se sentou em frente a ele. Depois vieram os pesadelos. Ana Clara acordava chorando, dizendo que teve sonhos ruins sobre estar presa em espaços pequenos. Quando eu perguntava, ela só balançava a cabeça e dizia que não conseguia lembrar. A senhora notou mais alguma coisa? Perguntou Rodrigo, observando Ana Clara assentir junto com as palavras da avó. O apetite dela mudou, Teresa continuou. Essa criança adorava minhas panquecas de domingo de manhã, mas começou a beliscar a comida. E as perguntas, as perguntas que partiam meu coração. A voz de Teresa ficou mais suave. Ela me perguntava coisas como: vovó, e se alguém diz que está sendo legal com você, mas não parece legal, e é certo magoar os sentimentos de um adulto se eles estão te deixando desconfortável?
Rodrigo sentiu o peito apertar. Essas eram exatamente o tipo de perguntas que uma criança faria quando alguém estivesse manipulando ela para ficar em silêncio. O que a senhora respondeu? Ele perguntou. Disse que os sentimentos dela sempre eram válidos e que nenhum adulto, não importa o quão bonzinho parece, deveria fazer uma criança se sentir confusa ou assustada sobre o que legal significa, respondeu Teresa firmemente. Disse que se proteger era mais importante que proteger os sentimentos de qualquer outra pessoa, mesmo de adultos. Ana Clara levantou o olhar do seu ursinho de pelúcia. Foi quando soube que podia confiar na vovó Teresa com a verdade, disse ela baixinho. Porque ela não me falou que eu estava sendo boba ou imaginando coisas. Os olhos de Teresa se encheram de lágrimas. Mas quando tentei conseguir ajuda do sistema escolar, me senti como se estivesse falando uma língua estrangeira. Cada pessoa com quem conversei tinha uma razão pela qual minhas preocupações não valiam a pena investigar. A senhora pode me contar mais sobre essas conversas? Perguntou Rodrigo, tirando sua caderneta. A primeira pessoa com quem falei foi a secretária da escola, começou Teresa, contando nos dedos. Ela me disse que questões de transporte precisavam passar pela Secretaria de Educação do DF. Então liguei para a secretaria e me disseram que preocupações comportamentais deveriam ser relatadas para a psicóloga da escola. A psicóloga disse que, sem incidentes específicos, ela não podia investigar sentimentos vagos. Rodrigo balançou a cabeça em frustração. E quando a senhora mencionou as mudanças específicas no comportamento de Ana Clara? Aí ficou pior, disse Teresa, sua voz apertando com raiva relembrada. Finalmente consegui falar com alguém do conselho tutelar. Expliquei sobre os pesadelos, a perda de apetite, o medo de ir para a escola. Sabe o que ela me disse? Teresa se levantou e caminhou até a janela, olhando para seu jardim de girassóis. Ela disse, não crie alarme, dona Teresa. Crianças passam por fases e às vezes avós podem ser superprotetoras. Não queremos arruinar a reputação de um homem bom baseado na imaginação de uma criança. As palavras pairaram no ar como um tapa. Rodrigo podia ver como elas haviam ferido essa mulher forte que só estava tentando proteger sua neta. Aquela ligação me fez sentir invisível, continuou Teresa, voltando para encarar Rodrigo. Como se meus 72 anos de experiência observando crianças, criando crianças e amando crianças não significassem nada porque eu era apenas uma avó. Ana Clara se levantou do sofá e envolveu os braços ao redor da cintura da avó. Mas você não é apenas nada, vovó. Você é a pessoa mais inteligente que conheço. Teresa abraçou Ana Clara apertado e olhou para Rodrigo com determinação queimando nos olhos. Depois daquela ligação, decidi confiar mais na minha neta do que no sistema. Disse para Ana Clara que íamos lidar com isso nós mesmas e que, se algo assustador acontecesse de novo, ela deveria encontrar uma forma de ligar para pedir ajuda imediatamente. E foi exatamente isso que ela fez, disse Rodrigo com admiração. O que não entendo, continuou Teresa, é quantas outras famílias passaram por essa mesma enrolação. Quantas outras avós foram feitas de bobas preocupadas cujas preocupações não importam. Rodrigo estava prestes a responder quando Ana Clara falou da segurança dos braços da avó. Vovó Teresa, acho que talvez a vovó do Pedrinho Oliveira saiba do que estamos falando. Ambos os adultos se viraram para olhá-la. O que você quer dizer, meu amor? Perguntou Teresa. A dona Rosa veio aqui semana passada quando você estava no mercado, lembra? Ela parecia muito preocupada com o Pedrinho. Disse que ele estava agindo diferente desde que começou a pegar a rota do tio Marcos. Ela perguntou se eu tinha notado algo estranho nas viagens do ônibus. Ana Clara olhou entre Rodrigo e sua avó. Eu queria contar tudo para ela, mas ainda estava com muito medo. Mas talvez agora que o sargento Rodrigo acredita na gente, a dona Rosa ia querer saber que ela não é a única que está preocupada. Rodrigo sentiu um arrepio descer pela espinha. Se Ana Clara estava certa, então o comportamento inapropriado de Marcos não se limitava a apenas uma criança. E se dona Rosa havia notado mudanças no seu neto Pedrinho, quantas outras famílias estavam por aí lutando com as mesmas preocupações e recebendo as mesmas respostas dispensivas? Dona Teresa, disse Rodrigo lentamente. Acho que é hora de fazermos uma visita à vizinha, porque se Ana Clara está certa, então essa situação é muito maior do que qualquer um de nós imaginou. Enquanto se preparavam para caminhar até a casa ao lado, Rodrigo não conseguia tirar da cabeça a sensação de que estavam prestes a abrir uma porta que revelaria uma verdade que estava se escondendo à vista de todos há tempo demais. A caminhada até a casa da Dona Rosa pareceu ao mesmo tempo muito curta e muito longa. Rodrigo podia sentir o peso do que poderiam descobrir, enquanto Ana Clara segurava firmemente a mão da avó, sua coragem crescendo a cada passo.
Dona Rosa, uma mulher gentil na casa dos 60 anos, atendeu a porta com surpresa e preocupação imediata ao ver o policial. Mas quando Teresa explicou o motivo da visita, sua expressão mudou para algo que Rodrigo reconheceu, alívio misturado com medo. Por favor, entrem, disse Dona Rosa baixinho. Pedrinho está na casa do amiguinho, mas sim, tenho estado muito preocupada com ele. Na sala de estar, rodeados por fotos de um garotinho sorridente de 5 anos, Dona Rosa compartilhou uma história que fez o coração de Rodrigo apertar. Pedrinho havia começado a ter problemas para dormir, tornara-se grudento e medroso, e começara a fazer perguntas estranhas sobre segredos que adultos mantêm. Quando liguei para a escola, disse Dona Rosa, sua voz mal passando de um sussurro, me fizeram sentir que estava exagerando. Disseram que o Sr. Ferreira era como um avô para as crianças e que às vezes crianças passam por fases difíceis. Rodrigo tomou notas cuidadosas enquanto Dona Rosa descrevia as mudanças do seu neto, o mesmo padrão que havia ouvido de Teresa. Enquanto conversavam, Ana Clara se sentou quietinha ao lado da avó, ocasionalmente assentindo quando Dona Rosa mencionava algo familiar. Dona Rosa, disse Rodrigo gentilmente, a senhora estaria disposta a que Pedrinho conversasse com um psicólogo infantil, alguém treinado para ajudar crianças a falar sobre coisas que podem estar incomodando elas. Os olhos de Dona Rosa se encheram de lágrimas. O senhor quer dizer que acredita que algo realmente está errado? Que não sou só uma avó superprotetora. A senhora está sendo exatamente o que toda criança merece, respondeu Teresa firmemente. Uma avó que presta atenção e se importa o suficiente para fazer perguntas. Ao saírem da casa de Dona Rosa, Rodrigo percebeu que precisavam de ajuda profissional. Mas primeiro, ele queria investigar mais profundamente o histórico de Marcos. O que ele descobriu nos arquivos antigos da escola naquela noite mudaria tudo. Enterrado num arquivo empoeirado, Rodrigo encontrou registros de outras 3 reclamações informais sobre Marcos dos anos anteriores. Todas dispensadas como mal-entendidos ou crianças sendo sensíveis demais. O padrão era claro, Marcos escolhia crianças quietas e vulneráveis de famílias que o sistema tinha menor probabilidade de acreditar. Mais perturbador ainda, Rodrigo descobriu que Marcos havia especificamente pedido para dirigir rotas que serviam bairros com muitas famílias de pais solteiros e cuidadores idosos. Alguém em posição superior havia aprovado esses pedidos sem questionamentos. Naquela noite, Rodrigo se sentou no seu apartamento olhando os arquivos do caso espalhados pela mesa da cozinha. A foto da sua própria filha, Isabela, sorria para ele da geladeira, e ele se pegou pensando em todas as formas que o sistema havia falhado com Ana Clara e Pedrinho. Seu telefone tocou às 23 horas. Era sua ex-esposa, Patrícia, ligando de Goiânia. Rodrigo, Isabela teve um pesadelo hoje. Ela ficou perguntando se o motorista do ônibus da escola dela é bonzinho como deveria ser. Não soube o que ela queria dizer, mas algo na voz dela me lembrou de como me senti quando alguém em quem eu confiava me deixou desconfortável quando criança. O sangue de Rodrigo gelou. Patrícia, Isabela disse algo específico sobre as viagens de ônibus. Não diretamente, mas ela tem feito perguntas estranhas ultimamente, tipo se é certo adultos pedirem para crianças guardarem segredos, ou se ela deveria me contar se alguém a faz se sentir estranha por dentro. A conversa durou 1 hora. No final, Rodrigo havia convencido Patrícia a fazer Isabela ser avaliada por um psicólogo infantil, e Patrícia concordou em manter Isabela em casa até saberem mais. Ao desligar o telefone, Rodrigo percebeu a verdadeira dimensão do que estavam enfrentando. Isso não era só sobre um homem numa cidade pequena. Era sobre uma cultura que protegia a reputação de adultos sobre a segurança de crianças. Ele pensou na coragem de Ana Clara, na persistência de Teresa, na preocupação de Dona Rosa e agora na vulnerabilidade potencial da própria filha. Quantas crianças estavam sofrendo em silêncio porque adultos achavam mais fácil dispensar suas preocupações do que investigá-las? Rodrigo tomou uma decisão naquela noite. Mesmo que custasse seu emprego, ele ia garantir que a voz de Ana Clara fosse ouvida. Mas primeiro, precisava de ajuda de alguém que entendia como conversar com crianças sobre tópicos difíceis. Na manhã seguinte, Rodrigo se lembrou da placa que havia visto na escola. Algo sobre doutora Helena Moreira e seus 25 anos de serviço. Ele rastreou o endereço dela e se viu na varanda de uma casa aconchegante cheia do som de sinos de vento. Helena Moreira, uma mulher no final dos 60 anos com olhos bondosos e cabelos grisalhos, o convidou para entrar sem hesitação. Sua sala estava coberta de desenhos de crianças, cartinhas de agradecimento de famílias e certificados de reconhecimento. Eu estava esperando alguém como o senhor, disse Helena enquanto servia chá.
Soube pelos corredores que Ana Clara finalmente encontrou um adulto que ia escutá-la. Rodrigo quase se engasgou com o chá. A senhora sabia sobre a situação da Ana Clara? A expressão de Helena ficou triste. Eu suspeitava. Em meus 25 anos como psicóloga escolar, você desenvolve um instinto para essas coisas. Havia sinais, mudanças sutis no comportamento de certas crianças. Sempre as mesmas crianças que pegavam a rota do Marcos. Ela caminhou até um arquivo e tirou uma pasta grossa. 15 anos atrás, documentei minhas preocupações sobre Marcos Ferreira. Submeti um relatório detalhado à administração recomendando investigação adicional. O que aconteceu com o relatório? Perguntou Rodrigo, embora suspeitasse que já sabia. Desapareceu, disse Helena simplesmente. A diretora Carla era nova então, e quando perguntei sobre ele, ela disse que não havia registro de tal relatório sendo arquivado. Me disseram que fazer acusações infundadas poderia resultar na minha aposentadoria precoce. As mãos de Helena tremeram ligeiramente enquanto ela continuava. Me arrependi de ficar em silêncio por 15 anos. Quando soube da ligação corajosa de Ana Clara para o 190, soube que não podia mais ficar calada. Juntos, eles desenvolveram um plano. Helena usaria sua experiência para entrevistar as crianças que haviam sido identificadas como possíveis vítimas, enquanto Rodrigo continuaria sua investigação sobre as falhas institucionais que haviam permitido que o comportamento de Marcos continuasse sem ser investigado. Helena, disse Rodrigo enquanto se preparava para sair. Por que a senhora não falou de novo depois que se aposentou? Ela sorriu tristemente. Porque achei que era tarde demais. Achei que as crianças que poderiam ter sido afetadas já estavam crescidas. Não percebi que Marcos ainda estava escolhendo novas crianças. Enquanto Rodrigo voltava para o carro, sentiu uma sensação renovada de propósito. A coragem de Ana Clara estava criando ondas que estavam despertando outros adultos que há muito carregavam o fardo de preocupações não ditas. Na semana seguinte, a sala de Helena se tornou um quartel-general não oficial para o que Teresa havia começado a chamar de nossa rede de proteção. O grupo agora incluía Rodrigo, Helena, Teresa, Dona Rosa e 3 outras famílias que haviam se apresentado depois que a notícia se espalhou discretamente pela comunidade. Cada história familiar era de partir o coração em sua similaridade, mudanças no comportamento das crianças, preocupações dispensadas por funcionários da escola, e a sensação de que estavam lutando contra um inimigo invisível que todos os outros fingiam não existir. Helena havia desenvolvido uma abordagem gentil e lúdica para conversar com as crianças. Usando bonecas, desenhos e contação de histórias, ela as ajudava a expressar seus sentimentos sem traumatizá-las mais. As crianças não precisavam reviver incidentes específicos. Elas só precisavam que adultos reconhecessem que seus sentimentos de desconforto e medo eram válidos. Ana Clara havia se tornado uma espécie de líder entre as crianças. Sua coragem em falar havia dado permissão para outras compartilharem suas próprias histórias. Pedrinho Oliveira, que havia estado silencioso e retraído por meses, começou a sorrir de novo quando percebeu que não estava sozinho. A coisa linda, disse Helena para Rodrigo numa tarde enquanto observavam as crianças brincando no quintal de Teresa, é como as crianças são resilientes quando se sentem apoiadas. Ana Clara não está apenas se curando, ela está ajudando outras crianças a se curarem também. Rodrigo estava documentando tudo cuidadosamente, construindo um caso que seria impossível para qualquer um descartar. Mas o que mais o impressionou foi observar Teresa coordenar essa rede de famílias com a eficiência de uma general experiente. Sabe, disse Teresa para Rodrigo enquanto organizava lanches para as crianças, passei meses me sentindo como se ninguém fosse escutar uma avó velha. Descobri que havia um monte de nós, avós velhas, que só precisávamos nos encontrar. A rede havia descoberto algo crucial. Marcos tinha um padrão de pedir rotas específicas e mostrar interesse incomum em crianças de lares de pais solteiros ou sendo criadas por avós. Não era aleatório. Era calculado. Mas conforme suas evidências ficavam mais fortes, também crescia a resistência da administração escolar. A diretora Carla havia começado a fazer ligações para pais, sugerindo que agitadores externos estavam tentando criar problemas onde não existiam. A luta estava apenas começando. A descoberta veio quando Helena sugeriu vasculhar o ônibus de Marcos mais minuciosamente. Com mandados apropriados e supervisão, eles descobriram a caixa do tesouro de Marcos, um pequeno recipiente escondido debaixo do seu assento, contendo pequenas lembranças que ele havia dado às crianças ao longo dos anos. Cada item contava uma história,
uma fita de cabelo que pertencia a uma menina que se formou há 3 anos, um carrinho pequeno de um menino que agora estava no ensino médio, e mais arrepiante de todos, uma foto recente de Ana Clara que ela nunca havia dado para Marcos. Ele tirou isso da minha mochila, contou Ana Clara para Rodrigo, sua voz firme apesar da revelação. Estava me perguntando onde tinha ido parar. Era minha foto da escola que ia dar para vovó Teresa. A evidência física era condenatória, mas o que mais impressionou Rodrigo foi como as crianças reagiram quando viram seus itens perdidos. Em vez de ficarem traumatizadas, elas pareceram aliviadas. Finalmente, aqui estava a prova de que suas lembranças eram reais, que elas não haviam imaginado as situações desconfortáveis. Minha pulseirinha, exclamou Lívia Rodrigues, de 6 anos, quando viu uma pequena pulseira da amizade na caixa. Ele disse que estava guardando para mim, mas nunca me devolveu. Cada item recuperado representava uma violação de confiança, uma fronteira cruzada, um pertence pessoal de uma criança tomado sem permissão. Mas mais que isso, cada item representava uma criança que havia estado assustada ou confusa demais para contar a alguém o que estava acontecendo. Quando Marcos foi confrontado com a evidência, sua fachada cuidadosamente mantida finalmente rachou. Em vez da figura paternal que havia apresentado por 15 anos, Rodrigo viu alguém calculista e manipulativo. Aquelas crianças me deram essas coisas, insistiu Marcos, mas sua voz não tinha convicção. Elas queriam que eu ficasse com elas como presentes. Eu estava sendo gentil, aceitando as ofertas delas. A diretora Carla, que havia defendido Marcos tão vigorosamente, permaneceu em silêncio enquanto testemunhava a evidência. Pela primeira vez desde que essa investigação começou, ela parecia realmente compreender a magnitude do que havia estado acontecendo sob sua supervisão. Mas o ato final de desespero de Marcos ainda estava por vir. A investigação tomou uma guinada inesperada quando Rodrigo descobriu que as conexões de Marcos com a comunidade eram mais profundas do que qualquer um havia percebido. A esposa de Marcos, Sônia Ferreira, trabalhava no escritório administrativo da Secretaria de Educação do DF. Ela era a própria pessoa que processava reclamações sobre questões de transporte. Ainda mais chocante, o cunhado de Marcos servia no Conselho Regional de Educação e havia sido fundamental nas repetidas designações de rota de Marcos e sua proteção de reclamações anteriores. Não é uma conspiração, explicou Helena ao grupo reunido na sala de Teresa. É só o que acontece em comunidades pequenas onde todo mundo conhece todo mundo. As pessoas protegem os seus. Mesmo quando protegê-los significa falhar em proteger crianças. Rodrigo sentiu o peso da falha sistêmica pressionando sobre ele. Isso não era só sobre um agente mau. Era sobre uma rede de relacionamentos que havia inadvertidamente criado um escudo ao redor do comportamento de Marcos. O capitão Mendes chamou Rodrigo ao seu escritório naquela tarde com notícias indesejadas. O conselho escolar está pressionando o secretário de segurança, e o secretário está me pressionando, disse Mendes com desconforto óbvio. Eles querem saber por que estamos perseguindo um funcionário escolar de longa data baseado no que estão chamando de histórias de crianças. Capitão, temos evidência física agora, protestou Rodrigo. Os itens na posse do Marcos, o padrão de comportamento. Eu sei, interrompeu Mendes. E pessoalmente, acho que você está fazendo a coisa certa. Mas politicamente, Rodrigo, eles estão ameaçando te transferir de volta para o policiamento ostensivo se você não diminuir o ritmo dessa investigação. Rodrigo sentiu seu mundo balançar. O sistema que deveria proteger crianças agora estava ameaçando ele por tentar fazer exatamente isso. Naquela noite, Rodrigo se sentou na varanda do seu apartamento e ligou para sua filha, Isabela. Ele precisava ouvir a voz dela para se lembrar por que essa luta era tão importante. Papai, disse Isabela, você está bem? Sua voz parece triste. Só estou pensando sobre como é importante que crianças saibam que sempre podem falar a verdade para adultos em quem confiam, disse Rodrigo cuidadosamente. Mesmo que a verdade possa deixar algumas pessoas chateadas. Especialmente então, perguntou Isabela. Especialmente então, meu amor. Às vezes as verdades mais importantes são as mais difíceis de dizer. Depois de desligar, Rodrigo tomou uma decisão. Mesmo que custasse sua carreira, ele não ia deixar a coragem de Ana Clara ser desperdiçada. Algumas coisas eram mais importantes que segurança no emprego. Quando estava prestes a entrar, seu telefone tocou. Era a voz de Ana Clara, pequena e assustada na escuridão. Sargento Rodrigo, o tio Marcos veio na nossa casa hoje à noite. Ele disse para vovó Teresa que estava só passando para pedir desculpas por qualquer mal-entendido, mas os olhos dele pareciam bravos.
Ele ficou me encarando e dizendo que às vezes menininhas que contam histórias acabam deixando toda a família muito triste. O sangue de Rodrigo gelou. Marcos estava escalando, e agora estava diretamente ameaçando Ana Clara e sua família. A manhã seguinte trouxe o golpe esmagador que Rodrigo estava temendo. O capitão Mendes o chamou ao escritório com papéis na mão, uma ordem de transferência para o policiamento ostensivo, efetiva imediatamente. Sinto muito, Rodrigo, disse Mendes, seu rosto gravado com pesar genuíno. A pressão de cima, lutei por você, mas deixaram claro que continuar essa investigação não é do melhor interesse da comunidade. Rodrigo se sentiu como se alguém tivesse dado um soco no peito. Mendes havia sido como uma figura paterna para ele, alguém que ele respeitava e confiava. Agora essa mesma pessoa estava essencialmente escolhendo o conforto da comunidade sobre a segurança de crianças. Capitão, o senhor sabe que isso está errado, disse Rodrigo, sua voz quebrando ligeiramente. Aquelas crianças estão contando conosco. A mão de Mendes tremeu enquanto ele deslizou os papéis de transferência pela mesa. Eu sei que está errado. Droga, eu tenho netos também. Mas o secretário deixou claro, se eu não te transferir, eles vão encontrar uma forma de me remover também. E aí quem vai sobrar para ajudar essas crianças? Rodrigo olhou para os papéis, sentindo o peso da traição institucional esmagando sobre ele. Isso era exatamente com o que Marcos havia contado, que o sistema se protegeria em vez de proteger crianças. Naquela noite, Rodrigo se sentou sozinho no seu apartamento, olhando para o telefone. Ele se sentia completamente derrotado, questionando tudo o que já havia acreditado sobre justiça e proteção. Por volta da meia-noite, ele se viu ligando para sua filha Isabela em Goiânia. Papai, a voz sonolenta de Isabela atendeu. É muito tarde. Você está bem? Rodrigo tentou manter a voz firme, mas a emoção vazou. Isabela, meu amor, só quero que você saiba que te amo mais que tudo no mundo. E não importa o que aconteça, se alguém te deixar desconfortável ou com medo, você sempre pode me contar, está bem? Eu sei, papai, você sempre me fala isso. Isabela pausou. Papai, você está chorando. Só um pouquinho, meu amor. Às vezes adultos choram quando estão preocupados em manter crianças seguras. É sobre aquela menininha que você me contou? A corajosa que ligou pedindo ajuda. O coração de Rodrigo quase partiu. Até sua filha de 8 anos entendia o que os adultos de Águas Claras pareciam não conseguir entender. É sobre ela e crianças como ela. Bem, disse Isabela com a sabedoria simples da infância, talvez se os adultos não quiserem escutar, você precisa achar adultos diferentes. Do tipo que se lembra como é ser uma criança assustada. Depois de desligar, Rodrigo limpou os olhos e percebeu que sua filha estava certa. Se o sistema não protegeria Ana Clara e as outras crianças, então talvez fosse hora de ir além do sistema. Seu telefone tocou exatamente à meia-noite. Era Ana Clara, sua voz mal passando de um sussurro. Sargento Rodrigo, o tio Marcos está deixando a cidade hoje. Ouvi ele conversando com alguém no posto de gasolina ontem. Ele disse que conseguiu uma transferência especial para outra escola 3 cidades daqui e que toda essa confusão ia passar quando os criadores de problema fossem embora. O coração de Rodrigo disparou quando ele pegou as chaves, apesar de estar oficialmente suspenso. Se Marcos deixasse Águas Claras, ele simplesmente encontraria novas vítimas numa nova cidade, e toda a coragem de Ana Clara teria sido em vão. Ana Clara, onde você está agora? Perguntou Rodrigo, sua mente já correndo com possibilidades. Na biblioteca com vovó Teresa e Dona Rosa. A gente ia encontrar com Helena aqui em 10 minutos, mas Sargento Rodrigo, e se ele machucar mais crianças na cidade nova? E se ninguém acreditar nelas também? E se elas não tiverem alguém como o senhor para escutar? O peso dessa possibilidade esmagou o peito de Rodrigo. Ele tinha menos de 12 horas para impedir que Marcos desaparecesse em outra comunidade onde sua reputação de 15 anos o precederia e protegeria mais uma vez. Rodrigo ligou para Helena imediatamente. Helena, precisamos entrar em contato com Márcia Santos da TV Globo Brasília. Se o sistema local não vai nos escutar, talvez o público vá. Precisamos ir além de Águas Claras. Em 3 horas, a jornalista investigativa Márcia Santos estava sentada na sala de Teresa, rodeada pelas famílias que haviam se tornado a rede de proteção de Ana Clara. Márcia havia construído sua carreira expondo falhas institucionais que machucavam crianças, e ela imediatamente reconheceu a importância do que estava acontecendo em Águas Claras. Isso não é só sobre um homem inapropriado, disse Márcia ao grupo, seu gravador cuidadosamente colocado onde todos pudessem ver.
Isso é sobre como sistemas falham com crianças, como comunidades podem inconscientemente proteger as pessoas erradas, e como famílias corajosas como vocês podem mudar tudo. Ana Clara, sua coragem para falar vai ajudar crianças que você nunca vai conhecer em lugares que nunca vai visitar. Ana Clara, sentada de pernas cruzadas no chão ao lado da avó, parecia mais velha que seus 6 anos. Sua voz estava firme quando ela respondeu. Só quero ter certeza de que, se outras crianças tentarem contar para adultos que estão com medo, alguém vai acreditar nelas na primeira vez, não na 10ª. Márcia passou a tarde entrevistando cada família, cuidadosa e respeitosamente documentando suas experiências sem sensacionalizar sua dor. Ela também conversou extensivamente com Helena sobre as barreiras institucionais e o labirinto burocrático que havia permitido que o comportamento de Marcos continuasse sem investigação por anos. Mas o momento mais poderoso veio quando Márcia perguntou a Ana Clara o que ela queria que outras crianças assistindo o noticiário soubessem. Ana Clara pensou por um longo momento, depois olhou diretamente para a câmera com a expressão séria de alguém muito mais velha. Se um adulto está fazendo você se sentir assustada ou confusa na sua barriguinha, e eles falam que é um segredo especial só entre vocês dois, esse não é um segredo bom. Segredos bons são como festa surpresa que deixam todo mundo feliz depois. Segredos ruins fazem sua barriga doer e fazem você querer se esconder. Ela pausou, juntando seus pensamentos com a consideração cuidadosa que havia impressionado todos os adultos que conheceu. E se o primeiro adulto para quem você contar não acreditar, continue contando até achar um que acredite. Existem adultos bons que vão escutar e ajudar. Você só tem que continuar procurando por eles. Como eu continuei procurando até achar o Sargento Rodrigo. Não desista de achar seu adulto que escuta. Enquanto Márcia se preparava para sair para a sala de edição, Rodrigo sentiu algo que não experimentava há dias: esperança. A voz de Ana Clara finalmente ia ser ouvida além das fronteiras da sua pequena comunidade, alcançando famílias que poderiam estar lutando com a mesma confusão e medo. Mas às 18 horas, apenas 2 horas antes do Jornal da Noite, Marcos fez uma última tentativa desesperada de controlar a narrativa. Ele apareceu na porta da frente de Teresa com uma pequena caixa embrulhada, seu sorriso paternal familiar no lugar apesar do caos girando ao seu redor. Só queria trazer um presentinho de despedida para Ana Clara, ele disse para Teresa, que atendeu a porta com Ana Clara se escondendo atrás das suas pernas, para mostrar que não há ressentimento sobre esse pequeno mal-entendido. Por um momento, a velha mágica do Marcos quase funcionou, sua voz era gentil, seus modos eram suaves, sua preocupação parecia genuína. Mas Ana Clara, fortalecida por semanas de ser acreditada e apoiada, saiu de trás da avó. Não, obrigada, tio Marcos, ela disse claramente, sua vozinha carregando força notável. Não quero nenhum presente seu, e isso não é um mal-entendido. Eu sei exatamente o que aconteceu, e você também sabe. A máscara de Marcos escorregou por apenas um instante, revelando algo frio e calculista por baixo. Mas Ana Clara não recuou. Acho que o senhor deveria ir agora, ela continuou. E acho que deveria procurar ajuda para não deixar outras crianças com medo como me deixou. Quando Marcos foi embora, Teresa colocou a mão no ombro de Ana Clara. Estou tão orgulhosa de você, meu amor. Acabou de mostrar para ele que o poder que ele tinha sobre você acabou completamente. O Jornal da Noite estava prestes a mudar tudo para Marcos Ferreira e para incontáveis outras crianças cujas vozes estavam esperando para serem ouvidas. Naquela noite às 20 horas, a reportagem investigativa de Márcia Santos foi ao ar na TV Globo Brasília. A matéria, intitulada "Quando as vozes das crianças não são ouvidas, a grande lição de uma pequena cidade", enviou ondas de choque através de comunidades muito além de Águas Claras. A reportagem cuidadosamente elaborada apresentou as experiências das famílias com respeito e dignidade, destacando as falhas sistêmicas que haviam permitido que o comportamento inapropriado de Marcos continuasse por anos. Márcia também havia descoberto registros dos distritos escolares anteriores de Marcos, revelando um padrão perturbador de transferências silenciosas e reclamações enterradas que remontavam a mais de 2 décadas. Mas o coração da transmissão foi a entrevista de Ana Clara. Sentada ao lado de sua avó na sala ensolarada de Teresa, falando com uma clareza e sabedoria que moveu telespectadores às lágrimas, as palavras de Ana Clara ressoaram por toda a região. Às vezes os adultos esquecem que crianças também têm instintos muito bons, disse Ana Clara para a câmera, seus olhos castanhos sérios mas esperançosos. Nós sabemos quando alguma coisa não está certa nos nossos corações. Só precisamos de adultos que se lembrem como escutar com os corações deles também. A resposta foi imediata e avassaladora.
Na primeira hora, a redação da TV Globo recebeu mais de 300 ligações de famílias compartilhando histórias similares de preocupações dispensadas e crianças que haviam tentado falar mas não foram acreditadas. A Secretaria de Educação do DF anunciou uma investigação de emergência. Mais importante ainda, o Conselho Regional de Educação convocou uma audiência pública de emergência para a noite seguinte. O Centro Comunitário de Águas Claras nunca havia visto uma multidão como a que se reuniu na quinta-feira à noite. Quase 600 pessoas lotaram o pequeno auditório, com equipes de notícias locais de 5 emissoras transmitindo ao vivo. Ana Clara se sentou na primeira fileira entre Teresa e Rodrigo, usando seu vestido verde favorito e segurando seu ursinho de pelúcia com confiança silenciosa. O ponto de virada veio quando Helena se aproximou do microfone. O auditório lotado ficou completamente silencioso. 15 anos atrás, arquivei um relatório detalhado sobre Marcos Ferreira, documentando padrões preocupantes nas suas interações com crianças, ela disse, sua voz carregando claramente através da sala. Esse relatório desapareceu dos arquivos. Quando perguntei sobre ele, me disseram que fazer acusações infundadas poderia acabar com minha carreira. O murmúrio da multidão ficou mais alto quando Helena continuou. A parte mais de partir o coração não é que um homem se comportou inapropriadamente com crianças. É que nosso sistema tornou mais fácil silenciar preocupações do que investigá-las. Criamos uma cultura onde proteger a reputação de um adulto se tornou mais importante que proteger a segurança de crianças. Os aplausos duraram quase 5 minutos. Quando pararam, Teresa se levantou. Aos 72 anos, ela caminhou até o microfone com força renovada. Por meses, me senti invisível nesta comunidade, ela disse, sua voz forte e clara. As pessoas me faziam sentir como uma avó paranoica cujas preocupações não importavam. Mas minha neta me ensinou que coragem não é sobre ser a voz mais alta na sala. É sobre ser a voz mais persistente pelo que é certo. O Conselho votou unanimemente para aceitar a renúncia imediata de Marcos e implementar protocolos de segurança abrangentes e novos. Mas o momento mais poderoso veio no finalzinho. Ana Clara caminhou até o microfone, que teve que ser abaixado para sua altura mínima. Quero agradecer a todos os adultos que aprenderam a escutar crianças, ela disse, sua vozinha preenchendo o auditório. Mas principalmente, quero falar para outras crianças que podem estar assistindo que suas vozes importam mais do que vocês sabem. Se alguma coisa não parece certa, continuem contando para adultos até alguém acreditar em vocês. Ela olhou para o mar de rostos. Existem adultos bons em todo lugar que querem ajudar e proteger crianças. Às vezes você só tem que ajudá-los a lembrar como ouvir vocês. Não desistam. Sua voz é importante e vocês merecem estar seguros e felizes. Quando Ana Clara voltou para seu lugar, todo o auditório se levantou numa ovação de pé que durou mais de 8 minutos. O que encheu a sala foi algo poderoso, o som de uma comunidade que havia finalmente aprendido como escutar. 6 meses depois, Rodrigo estava no pátio da escola brincando e aprendendo numa manhã fresca de primavera, observando crianças subindo nos ônibus escolares com risos em vez de medo. Ele havia sido promovido para liderar uma nova força-tarefa regional sobre proteção infantil, e hoje marcava a implementação do protocolo Ana Clara, um sistema garantindo que as vozes das crianças nunca mais fossem ignoradas. Cada ônibus agora tinha câmeras funcionando com transmissão direta para a escola e Secretaria de Educação, além de sistemas de comunicação permitindo que crianças relatassem preocupações imediatamente. Mais importante, qualquer preocupação levantada por uma criança, pai ou responsável seria investigada em 24 horas por uma equipe independente. Ana Clara correu em sua direção pelo estacionamento, sua mochila balançando e seu sorriso radiante. Aos 7 anos, ela havia se tornado uma heroína local, aparecendo num livro infantil sobre coragem e sendo convidada para falar em escolas por todo o DF. Sargento Rodrigo, ela gritou, o envolvendo num abraço feroz. Adivinha? Pedrinho está ensinando as crianças do jardim sobre sentimentos bons e sentimentos desconfortáveis no recreio. E Dona Rosa me pediu para ajudar ela a conversar com o sobrinho sobre confiar nos instintos dele. Teresa se aproximou deles, agora usando um broche escrito, presidente do conselho escolar. Sua voz havia se tornado uma das mais respeitadas no distrito, e seu trabalho de advocacia havia levado a mudanças de política sendo estudadas por sistemas escolares em todo o país. Rodrigo, disse Teresa calorosamente, ainda não consigo acreditar no quanto mudou. 6 meses atrás, me sentia como se ninguém fosse escutar uma avó preocupada. Agora estou ajudando outras famílias a navegar num sistema que vale a pena navegar.
Helena havia saído da aposentadoria para liderar o novo programa de advocacia e proteção infantil, com sessões de treinamento agora obrigatórias em toda a região. A cultura de dispensar as preocupações das crianças estava sendo substituída por escuta ativa e resposta imediata. Quanto a Marcos, ele havia aceitado um acordo judicial e estava recebendo aconselhamento profissional. Mais importante, seu caso havia desencadeado investigações nos seus distritos escolares anteriores, dando a outras famílias as respostas e o fechamento que mereciam. A mudança mais notável era visível nas próprias crianças. Ana Clara havia organizado um Clube da Coragem, na escola onde crianças podiam praticar falar sobre qualquer coisa que as deixasse desconfortáveis. O lema do clube, escrito na letra cuidadosa da Ana Clara, pendurava no corredor principal. Vozes grandes ou pequenas, vozes corajosas ou assustadas, todas as vozes importam aqui. Quando Rodrigo se preparava para ir embora, ele observou Ana Clara caminhar em direção ao ônibus com confiança. Ao lado da porta, um adesivo colorido proclamava: "Sua voz importa aqui. Fail. Say Express. Fique segura." Ana Clara pausou antes de subir, colocou sua mãozinha pequena no adesivo em seu ritual diário de força, depois se virou para acenar para Rodrigo. Ela subiu no ônibus com a cabeça erguida, seu ursinho de pelúcia guardado seguramente na mochila. Não mais um símbolo de medo, mas uma lembrança da jornada do silêncio à força, de não ser ouvida a se tornar uma voz de mudança. O telefone de Rodrigo vibrou com uma mensagem de sua filha Isabela em Goiânia. "Pai, minha amiga Sara finalmente contou para a mãe sobre algo estranho na escola depois que eu compartilhei a história da Ana Clara. Está tudo bem agora, e Sara se sente muito mais corajosa. Obrigada por me ensinar que as vozes das crianças importam tanto quanto as dos adultos." Enquanto Rodrigo dirigia para longe, refletiu sobre como uma vozinha pequena e corajosa havia criado ondas de mudança que ainda se espalhavam por comunidades que ele nunca conheceria. A coragem de Ana Clara não havia apenas mudado sua própria vida. Havia lembrado uma região inteira que proteger crianças significa, primeiro e principalmente, acreditar nelas e escutar com corações abertos. A última coisa que Rodrigo viu no espelho retrovisor foi o ônibus escolar de Ana Clara partindo, carregando uma nova geração de crianças que sabiam que suas vozes importavam, que seus sentimentos eram válidos, e que sempre haveria adultos carinhosos comprometidos em ouvi-las. Às vezes as menores vozes carregam as verdades mais poderosas. E às vezes basta uma pessoa corajosa o suficiente para falar para lembrar todos os outros como escutar, acreditar e proteger o que mais importa.